No ar pela TV Novo Tempo e pela Rádio Novo Tempo, Identidade Geral, muito obrigado porque você está aí acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela sua companhia sempre. Você já deve ter se acostumado com os nossos horários, né? Todo domingo às 10 da noite a gente tem boas conversas para você aqui no Identidade Geral. E você que acompanha o programa pela TV Novo Tempo, existem os nossos horários alternativos, outros horários de reprise que você também pode acompanhar o nosso programa. No programa de hoje, a gente confere uma entrevista com o único jornalista brasileiro que cobriu a guerra da Síria. Ele é também o único jornalista que foi preso e saiu vivo para poder contar essa história. E também a equipe de um novo programa que conta histórias de missionários em lugares extremos do mundo. E ainda, os Arautos do Rei. Eles contam pra gente sobre as gravações do último DVD, daqui a pouquinho, aqui no Identidade Geral. Você já sabe que aqui você pode participar com a gente. Existe o nosso site, você pode acompanhar os nossos programas antigos, quando você não conseguiu acompanhar aí pelo rádio e pela televisão, é o novotempo.com/jornalismo. E as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. E você encontra a gente no Instagram e também no Twitter pelo @ntjornalismo. Você pode sugerir, tá gostando, não tá do programa, quem é que você quer ouvir, quem é que você quer que seja entrevistado aqui no Identidade Geral. Estamos aguardando a sua participação. Ao redor do mundo, existem milhares de missionários e voluntários que dedicam suas vidas a levar esperança até locais ainda não penetrados pela mensagem do Evangelho. Para contar essas histórias, a gente recebe agora o produtor Flávio Ferraz Filho e o apresentador do Missão 360 Graus, Lisandro Stout. Flavinho, bem-vindo. Vai ser difícil eu não falar Flavinho, né? Olá, Stout, tudo bem? Bom? Por favor, fiquem à vontade. Missão 360, programa que estreou agora aqui na nova grade da TV. Esse é um programa que existe já no Hope Channel, né? A Novo Tempo ao redor do mundo. É um programa colaborativo, Stout, então existem histórias lá que a gente usa aqui, eles lá usam nossas histórias, como é que funciona? Na verdade, o Flávio até pode explicar mais detalhes sobre o programa. Esse é um programa que já existe, a versão em inglês, no Hope Channel, que é transmitido ao redor do mundo todo, apresentado pelo pastor Gary Krause, que é o diretor de missões da Igreja Adventista para o mundo. E agora, aqui na América do Sul, nós lançamos simultaneamente o programa em português e o programa em espanhol. O Flávio é o produtor das duas versões, português e espanhol, e logicamente em espanhol tem outro apresentador, né? Você está treinando o espanhol aí para de repente? Nos próximos 20 anos, talvez. Legal. É isso, Flavinho? Bom, como ele mencionou, é um projeto já vindo da Hope Channel lá nos Estados Unidos, mas ela foi gerada inicialmente como uma revista impressa. Então, Missão 360 ela foi gerada inicialmente como uma revista impressa, trazendo histórias missionárias de todo o mundo, e posteriormente ela veio a ser, com o sucesso da revista, ela veio a ser um programa de TV que já lá nos Estados Unidos deve estar já há uns 2 anos no ar já. E você faz as viagens, né, para ouvir pessoas, descobrir essas histórias. Nessas viagens aí, o que mais te emocionou até agora? O programa está só começando, né? Mas eu tenho certeza que você já deve ter algumas histórias. A gente costuma falar que os maiores abençoados somos nós que entramos em contato com essas pessoas. Então, é realmente tocante, emocionante. Eu tenho falado para o Stout que eu me emociono ao ter o feedback das pessoas com relação ao programa. Então, a gente vê com os nossos próprios olhos e conhecer as pessoas pessoalmente, isso toca bastante, né? E sabendo que ela se dispõe a fazer um trabalho que é difícil, às vezes com limitações linguísticas, às vezes nutricionais, entre outras limitações sociais. Então é muito bom e inspirador ver essas pessoas tendo dificuldades, mas mesmo assim levando o Evangelho de Cristo. Então, um detalhe interessante, Wagner, que o Flávio não mencionou aqui, que aqueles que são adventistas, e a gente tem no nosso público agora, certamente alguns que são adventistas acompanhando, o programa Missão 360 é a versão em vídeo daquilo que a gente conheceu como uma carta missionária. Algumas das histórias que a gente conta no Missão 360 são histórias que a gente já, em algum momento, já acompanhou naquilo que nós chamamos de carta missionária, que é uma história de missão ao redor do mundo que a gente recebe cada sábado ali.
Stout, então, o programa ele tem essas histórias, até inspiradas aí na famosa carta missionária. Existe também entrevistas no estúdio, mensagens bíblicas. É uma revista eletrônica que mescla todos esses elementos, né? O programa, eu acredito que serve para que o telespectador da Novo Tempo conheça essas ações missionárias, mas eu acho que também é uma inspiração para que novas pessoas abracem missões e consigam desenvolver esse trabalho, é isso? Esse, na verdade, é o objetivo do programa, né, Flávio? O objetivo do programa é motivar as pessoas, e não só motivar, mas preparar e dar ideias, né? Trazer recursos, de repente, que as pessoas podem utilizar para cumprir a missão também no mundo todo, que é o mundo ao nosso redor. Porque quando a gente fala de missão, a gente sempre pensa em atravessar continentes, né? Ir para outros países, lugares difíceis, mas a missão deve acontecer no mundo todo e a gente tem um mundo todo ao nosso redor que precisa ouvir falar do amor de Deus. Inclusive, nós temos algumas áreas, se a gente pensar no globo terrestre, onde o cristianismo tem muita resistência. As pessoas muitas vezes não conhecem o cristianismo. Como é que essas pessoas podem ser atingidas? Existem projetos missionários específicos para essas regiões? Esse é o grande desafio da igreja hoje, é procurar métodos novos e criativos de alcançar essas pessoas. Então, hoje existe o grande desafio, por exemplo, de chegar até as pessoas na janela 1040, né? Então, nós cristãos temos esse termo janela 1040, que é um espaço geográfico que vai, como mostrado na imagem, 10 graus ao norte do Equador até 40 graus ao norte do Equador e que se estende do norte da África até o sudeste asiático. Então, esse é o grande desafio da Igreja Adventista hoje. Existem estratégias da igreja hoje que são para alcançar essas pessoas. E se a gente pega esse desenho geográfico que você fez aí, então a gente tem Índia, a gente tem China... Todo o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio. Tem, na uma verdade, população muito grande, a metade da população mundial ali. Tá presente a gente ali. tem pessoas pobres, ricas e com culturas totalmente contrárias à nossa e totalmente distintas, religiosamente falando. Um dos objetivos da igreja com essas missões é conseguir criar novas igrejas em locais, né? Eu tenho um dado aqui que a cada 3 horas e 58 minutos é aberta uma nova igreja adventista. Em todas as partes do mundo. Em todas as partes do mundo. A cada período de tempo como esse, são batizados, por exemplo, a cada 28 segundos, se eu não me engano, o Flávio pode me corrigir aqui, cada 28 segundos, alguma coisa assim, é batizado um novo adventista. Agora, logicamente que o objetivo da igreja, em lugares assim, principalmente em lugares hostis assim, ao evangelho, é compartilhar uma mensagem de esperança em culturas que têm outras formas de crer em divindades diferentes, etc. Mais do que plantar uma igreja, um espaço físico, etc., é o nosso modo de viver a esperança que a gente tem, que a gente leva no coração, da volta de Jesus. E como o Stout mencionou, missão não é apenas além-mar, né? Pode ser que a pessoa mais necessitada e a mais solitária do mundo seja nosso vizinho, esteja na nossa própria rua. Então, Missão 360 também trata de iniciativas locais, não apenas expansivamente ao redor do mundo. Às vezes a gente quer fazer um grande trabalho missionário, a gente quer ir lá para o outro continente, a janela 1040, como você mencionou, mas a gente tem a nossa rua ali, onde as pessoas de repente não saibam que a gente é cristão, ou o que a gente acredita e tudo mais. Então é um paralelo, né? Às vezes não é nem a rua, às vezes é na nossa família, às vezes é alguém no nosso local de trabalho, alguém que divide ali a mesma mesa com a gente de trabalho, às vezes é alguém que divide o banco do ônibus, do metrô, etc. Alguém que está muito próximo da gente, pessoas com quem a gente se encontra todos os dias, o porteiro do condomínio, e alguém que é o mundo para a gente, né? Aquilo que a gente deve alcançar, que foi a grande missão que Jesus nos confiou. E a gente não deve pensar só, justamente como o Flávio disse, em atravessar grandes distâncias para levar o evangelho. A gente tem um desafio grande ao nosso redor também. Muito interessante. E é interessante porque algumas pessoas elas não vão entrar dentro de uma igreja para conhecer o Evangelho, mas é através do nosso exemplo e projetos como esse que você estava falando. E mesmo em lugares hostis, a gente estava falando dessa região, né, chamada de Janela 1040, a Ásia, o Sul da Ásia, o Oriente Médio, etc., existem abordagens diferentes. A igreja tem estratégias através da rede rádio, tem
tem iniciativas através de televisão, como a gente tem aqui no Brasil, na América do Sul, e tem também uma abordagem que é através de cristãos que vivem nesses lugares e que compartilham suas crenças ali. São formas diferentes de cumprir uma grande missão, que é aquela que Jesus nos confiou, né? Uma outra grande tarefa que a igreja tem são as grandes cidades, né? Porque nas grandes cidades, a gente tem um dado aqui onde quase 40% dos bairros das grandes cidades aqui da América do Sul não existe a presença adventista, 40%. Sim. Então, é um outro local muito importante para que a missão chegue. É um outro foco e digamos que seria o segundo principal foco hoje da Igreja Adventista. De volta à década de 90, os líderes da igreja olharam no mapa que haviam muitas cidades e áreas geográficas que não tinham presença adventista. Então, foram criados métodos e iniciativas, estratégias novas para chegar até as cidades. Também, o estudo que foi feito de que até 25 anos daqui, 75% da população mundial vai viver nas grandes cidades, como hoje metade da população do mundo já vive nas cidades. E esse número só tende a aumentar. Baseado nessa estatística, a igreja vê que é muito importante realizar um trabalho dentro das cidades. É o novo campo missionário, né? Interessante. E são essas histórias que a gente vai ver sempre no Missão 360. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo programa e vamos em frente, ouvindo essas histórias lindas aí todas as semanas. A gente agradece a oportunidade, Wagner. Muito obrigado. Obrigado a você. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, o único jornalista brasileiro a cobrir a guerra da Síria conta pra gente sobre o tempo em que ele passou preso e achou que não sairia dali vivo. É logo depois do intervalo, Identidade Geral volta já.